Olá, gente, bom dia. Vamos começar então nessa continuação da aula, que são a continuação dos processos reprodutivos que nós encontramos. Nós paramos na aula passada na divisão binária, que está na página 33. Logo embaixo que está escrito na divisão binária, ele entra exclusivamente nas bactérias. O que está dizendo aí dentro desse quadrinho? Que as bactérias, apesar de terem um corpo formado por uma célula, elas não possuem núcleo, tá? Elas têm as organelas, as estruturas dentro dela, algumas, mas elas não têm o núcleo. Então, como que acontece essa reprodução das bactérias se elas não têm o núcleo para poder se dividir? Ainda continuando olhando esse quadradinho aí. Mas os cromossomos e estruturas formadas por moléculas de DNA responsáveis pela transmissão das características dos pais para os filhos estão geralmente dentro de um núcleo. Como é que as bactérias passam suas características para os descendentes? Como é que elas se tornam resistentes aos antibióticos? É isso que nós vamos ver. Passando para a página 34, ignorando essa experiênciazinha que ele pede para fazer, ignora isso, está lá na página 34. Transmitir as características é algo relacionado à reprodução. No caso das bactérias, podem ser de duas formas. A assexuada, como já estudamos, quando não envolve a troca de gametas. E me fugiu. Quando não envolve a troca dos gametas, é isso mesmo. E a assexuada, quando eles trocam material genético. Olha essa palavra. Quando uma bactéria sozinha divide se organizando duas outras bactérias, dizemos que ela se reproduziu assexuadamente. Como está escrito aí no livro de vocês, tem um organismo mãe, que é uma célula mãe, no caso uma bactéria, e o anelzinho dentro dela, o material genético dela. E esse anelzinho dentro dela vai se duplicar, vai criar uma réplica dele e ela vai se partir em duas. É só isso que acontece. Isso também é chamado de bipartição, que é o último exemplo que a gente deu na aula passada, divisão binária ou bipartição, tá? É isso que acontece com a bactéria, só isso. Ela duplica o seu material genético dentro dela e se divide. Agora, já quando ocorre a conjugação, ou seja, a transferência do material genético de uma célula para outra, por meio do contato direto, diz que a reprodução é sexuada. Então, a bactéria tem esses dois tipos de reprodução. Na reprodução sexuada, ocorre a transferência do material genético de uma célula bacteriana para outra. Elas se conectam, entram em contato e uma doa o material genético para outra. Justamente como está acontecendo no livro de vocês. Existem duas bactérias. A primeira é uma bactéria doadora. Não precisa entender que é plasmídio. Plasmídio é só um nomezinho do material genético. Tem uma bactéria que ela vai ser doadora e uma bactéria que ela vai ser receptora. A doadora, como o nome diz, vai doar material genético, a receptora vai receber. Depois a receptora vai se dividir em dois. Só isso. Mais nada, ok? Bactéria, então, dois tipos de reprodução. Assexuada, quando ela duplica o material dentro dela e se divide. E sexuada, quando ela recebe uma doação de material genético, depois se divide. Ok? Passando. Antes de passar, vamos ler o que está escrito aí embaixo, que é uma observação muito importante. Seja a reprodução sexuada ou assexuada, o fato é que as bactérias se multiplicam em grande rapidez, podendo originar um novo exemplar a cada 20 minutos. Matematicamente, uma única bactéria no período de 9 horas dá origem a 5 bilhões de novas bactérias. Não é à toa que elas são os seres mais abundantes do planeta, entendeu? Então, é por isso que ela tem tanta resistência ao antibiótico. Agora, na página 35, tem aí a número 1. Vamos fazer a número 1. Reproduzir-se de ambas as maneiras, assexuada e sexuadamente, não é característica exclusiva das bactérias. Ocorre também em diversos tipos de animais, vegetais, fungos, etc. Na sua opinião, qual a principal necessidade de esses indivíduos apresentarem as duas capacidades reprodutivas? O que uma capacidade reprodutiva faz que a outra faz? Quando ela é de forma assexuada, é vantajoso para o organismo porque ele tem uma população maior, ele se reproduz mais, a quantidade dele aumenta muito mais. Quando ele tem uma reprodução sexuada, quer dizer que ele vai gerar organismos diferentes do dele, então ele vai ter uma população mais variada, ele vai produzir uma variabilidade entre os seus genes, ok? Essa é a diferença. Agora, lendo aí embaixo da número 1.
Estudamos que, por meio da reprodução assexuada, um organismo adulto, matriz, que é a mãe, se multiplica, agora pode sublinhar, originando descendentes com características genéticas idênticas às suas, ou seja, sem variabilidade genética. Ou seja, a reprodução assexuada vai gerar exclusivamente clones. Tá bom? Pausa para a água. Agora, a variabilidade gênica ou genética é importante, pode sublinhar essa parte toda, tá? É importante para garantir a evolução das espécies diante da seleção natural, deixando-as mais resistentes para adaptações que sofrerem no ambiente. Agora, vamos passar um pouquinho aqui para os lados. O que eu botei? O primeiro pontinho foi o que eu já falei. Agora, o segundo pontinho. A variabilidade genética é importante para garantir a evolução das espécies, ou seja, as espécies elas só evoluem de acordo com a reprodução sexuada, porque elas precisam de outras características para o meio. Agora, diante da seleção natural, o que as deixam mais resistentes e adaptadas ao meio. Vamos entender o que é a seleção natural. Seleção natural é o processo que preserva variações genéticas, as mutações, que oferecem a sobrevivência das espécies e elimina aquelas que não são favoráveis, que são desfavoráveis. Como assim? Vamos pensar na girafa. Antigamente existiam várias espécies de girafas, não existia só uma igual a de hoje com um pescoço grande, não. Antigamente existiam várias. E essas espécies de girafas, o que elas tinham em comum, antigamente no caso, muitos e muitos anos atrás, tá? Milhões de anos atrás. O que elas tinham em comum? O pescoço delas variavam de tamanho. Umas tinham um pescoço menor, outras tinham um pescoço maior. Só que o que acontece? As árvores, elas não são pequenas. Então, as girafas de pescoço maior conseguiam se alimentar e conseguiam se reproduzir. Deixavam descendentes e a espécie se manteve até hoje. As de pescoço menor não alcançavam a copa das árvores para se alimentar. Então, elas passavam a morrer de fome e não deixavam descendentes. Então, a espécie de girafa com pescoço menor foi extinta e ficou selecionada naturalmente a espécie de girafa com pescoço maior, conseguindo assim se alimentar das árvores cada vez maiores e deixar descendentes férteis para povoar o planeta. Conseguiram entender o que foi seleção natural? A seleção natural decidiu que as girafas de pescoço grande estavam mais adaptadas e conseguiam chegar na copa das árvores para se alimentar. Com isso, elas deixavam descendentes e elas conseguiram continuar a espécie. As girafas de pescoço pequeno não conseguiam, então elas não deixaram descendentes mais para contar a história. Deu para entender? Então, foi num cruzamento aleatório, numa variabilidade genética aleatória, que os antepassados das girafas geraram tanto a girafa de pescoço pequeno quanto a girafa de pescoço grande. Só que, de acordo com a seleção natural, as girafas de pescoço grande sobreviveram melhor do que as girafas de pescoço pequeno. Ok? Vamos voltar para o livro então. Terceiro parágrafo agora. No caso de indivíduos que se produzem assexuadamente, manter essa variabilidade genética torna-se mais difícil. As bactérias adaptaram-se a isso devido à troca de material genético, unem-se e permutam informações genéticas. Esses processos são fundamentais para a sobrevivência delas, já que precisam resistir a ações de antibióticos. Assim, transferem umas às outras os genes que conferem resistência aos medicamentos e assim aumentam sua população. O que acontece? As bactérias elas precisavam se adaptar também a essa variabilidade genética. E elas fizeram justamente uma coisa parecida com a reprodução por conjugação, que eu já expliquei lá em cima das bactérias. Elas permutam seu material genético. O que é permutar? Eu dou uma parte, você me dá uma parte. Então elas permutavam esse material genético, onde cada bactéria ficava com uma parte da outra bactéria. E nisso elas se multiplicavam. Você dividiu em duas de novo. Você dividiu em duas de novo. E assim elas conferem mais resistência. Ok? Se eu sou uma bactéria que eu sou mais resistente do que a outra bactéria, eu vou doar meu material genético para ela, ela vai pegar a minha resistência também. Deu para entender? Continuando aí. Por mais que na reprodução sexuada ocorra maior gasto de energia e surja a necessidade de se desenvolver outros mecanismos reprodutivos, deixa eu passar aqui.
Outros mecanismos reprodutivos, como a produção de gametas, escolha e procura por parceiros sexuais, ritos de acasalamento em algumas espécies, entre outros, ela surgiu durante o processo evolutivo para fornecer vantagens genéticas para os indivíduos. A variabilidade dos genes gerada é enorme e, se não houvesse essa variedade, o mundo seria ocupado por milhões de clones de um único indivíduo, ou seja, seríamos todos geneticamente idênticos. O que acontece? Existe o processo evolutivo. Nós estamos passando por um processo evolutivo. E esse processo evolutivo, ele discorreu características para as espécies. E essas características foi a reprodução assexuada e como que as espécies fazem essa reprodução sexuada, tá? Como que elas escolhem os parceiros, como que elas produzem os gametas, como que elas procuram, como que elas acasalam, quais são os ritos que elas fazem e por aí vai, ok? Se isso não acontecesse, nós seríamos uma única réplica de um ser ancestral que estaria até hoje aí sem mudar, sem pôr nem nada, sem mudar, nem bota, nem tira, nem nada. Mesma coisa de um ancestral, tá? Então é só mesmo isso. E agora a gente vai entender por que esses processos, esses mecanismos reprodutivos são importantes. Vamos lá. Primeira coisa do livro de vocês, na página 36. Lá em cima no número 3 está assim. Entre os grupos de animais apresentados abaixo, você consegue identificar os machos e as fêmeas? Bom, no casal de leão, o macho é o que tem a juba e a leoa é a que não tem a juba. No casal de pavões, o macho é que tem o rabo todo aberto e a fêmea que não tem. No casal de papagaio, aqui no meu livro está em preto e branco, então eu não consigo distinguir qual é qual, mas é a coloração que é diferente, é a coloração que difere, né? Então, e o que acontece? O que isso tem em comum? Essas três características têm em comum porque elas têm uma diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino. Essa diferença é chamada de dimorfismo sexual. É o primeiro pontinho que está aqui no slide e é a primeira coisa que eu vou ler aqui no livro. Essas diferenças evidentes entre o macho e a fêmea, como por exemplo a cor da penagem, observe o casal de papagaios na imagem, que não dá para eu ver aqui, mas vocês estão vendo aí, entre outras características físicas e não sexuais, recebem o nome de dimorfismo sexual, ou seja, a juba do leão, a cor do papagaio e o rabo do pavão são dimorfismos sexuais, aquilo que nós usamos para distinguir o sexo feminino do sexo masculino. E a juba do leão, o rabo e a cor são atrativos sexuais, servem para o macho atrair a fêmea de alguma maneira. No caso da juba, pela beleza, do rabo pela beleza e da cor pela beleza. Ok? Mas não necessariamente seria pela beleza. Número 4 agora. Vamos ler o que ele está falando aí nesse texto, que é um texto muito interessante. Durante a reprodução, as aves escolhem seus parceiros, bem como na função da coloração de suas penas. Isso significa que elas distinguem cores. Na fase adulta, fazem uma muda, troca das penas, associada à reprodução chamada de muda pré-nupcial, que tem o objetivo de atrair o sexo oposto, pois as penas se tornam mais vistosas. O que acontece? Na fase pré-nupcial dos pássaros, das aves, elas trocam de pena e produzem uma penugem mais atrativa para a fêmea ver. Ou seja, a fêmea e as aves, no caso, elas conseguem distinguir cores. Então, quanto mais chamativa, quanto mais radiante for a cor dessa ave, mais parceiros ela vai atrair. Entenderam? Continuando. A ave macho tem tamanho, cor e forma muito diferente da fêmea. A reprodução das aves é sexuada, os machos possuem testículos e produzem espermatozoides, sim. E as fêmeas possuem ovários e produzem óvulos. A fecundação é interna, isto é, A fecundação interna, isto é, ocorre o encontro entre o espermatozoide e o óvulo dentro do corpo da fêmea, resultando na célula ovo zigoto. O zigoto percorre o canal chamado oviduto, no qual recebe a clara e a casca. Os animais ovíparos costumam botar ovos nos ninhos bem protegidos, a fim de possibilitar o embrião que se desenvolva dentro do ovo, seguida para uma eclosão. O que é eclosão? Quando a ave nasce, quando sai do ovo. No entanto, para que os filhotes se desenvolvam, é necessário um período de incubação, quando os ovos são chocados, aquecidos. Então, quando a ave senta no ovo, né? Todo mundo conhece essa historinha.
Aí, continuando no texto, ele só vai falar mais um pouquinho das aves, mas não precisa mais se atentar, não. Número 5. Destaque quais vantagens adaptativas a fecundação interna propicia aos seres vivos. Então, o que você gerar o seu filho dentro de você possibilita a ser vantajoso para a sua sobrevivência? Por que gerar ele dentro de você é vantajoso para a sua sobrevivência? Justamente porque você vai proteger os seus filhos. Se você estiver com eles o tempo todo dentro de você, você vai proteger, os predadores não vão acabar com ele, ou o meio ambiente não vai acabar com ele de algum jeito, e por aí vai, ok? Agora, embaixo do número 5. Com a fecundação interna, os seres vivos terrestres não dependem da água para se reproduzir, pois os gametas não ficam propensos à desidratação, o que poderia ocorrer se ficassem expostos no ar. Ou seja, a fecundação interna ela é a fêmea desenvolver o ovo ou o zigoto dentro dela. Como eu botei aqui, o encontro dos gametas ocorre dentro do corpo da fêmea. Isso ajuda os seres vivos terrestres a não precisar da água para se reproduzir. Isso impede a desidratação dos ovos ou dos seres, né? Depende de como ele vai nascer. Um exemplo disso são os mamíferos. Todo mamífero, não todo mamífero, mas os mamíferos, a maioria deles se desenvolve por fecundação interna. E o contraponto da fecundação interna é a fecundação externa, que é o encontro dos gametas, que o encontro dos gametas ocorre fora do corpo da fêmea, necessário um ambiente aquático para a reprodução, por exemplo, os sapos, como acontece na foto de vocês. O sapo macho e o sapo fêmea sobem em cima do outro, liberam os gametas na água, e esses gametas ficam numa poçazinha de água, se unem até que ocorre a fecundação. Aí depois, na 1, 2, a terceira é a fecundação, depois ele gera um girino, o girino vai sofrendo a metamorfose até virar um sapo adulto, ok? Onde sublinha, outro tipo de fecundação ocorre pela junção dos gametas fora dos indivíduos, que é chamada de fecundação externa, por exemplo, alguns anfíbios, só até aí tá bom. Agora embaixo, na natureza podemos observar várias estratégias reprodutivas, uma delas é a oviparidade. Agora eu sublinho, estudamos que os animais ovíparos são aqueles que botam ovos e eles eclodem, uma vez que estão fora do corpo da mãe. A fertilização pode ser externa ou interna, mas a eclosão sempre ocorre no meio externo, jamais no ventre da mãe. Então, os ovíparos são aqueles que botam ovos, mas na eclosão dos filhotes vão ser sempre no meio externo. Não acontece no meio interno da mãe, tá? Exemplos desses animais são os peixes, os anfíbios, os répteis e as aves. Passando de folha para a página 38, e já está acabando, eu prometo. Na página 38, nós temos os ovovíparos, ou seja, são os animais que incubam os seus ovos no interior do corpo, em vez de fazer um ninho. Eu tô mal de leitura hoje. Em vez de fazer um ninho, e os filhotes nascem diretamente do corpo da mãe, tá? Um exemplo dos ovovivíparos são os tubarões, como está aí no livro de vocês. Lá em cima tem o tubarão adulto fêmea. Dentro do corpo do tubarão adulto fêmea, a mãe carrega vários ovos. Esses ovos saem, mas eles não são botados para fora, já nasce um tubarãozinho, tá? Aí o tubarãozinho vai se desenvolvendo até fazer o ciclo tudo de novo. O que acontece com os ovovíparos? Dentro da barriga da mãe tem ovo, mas esse ovo não vai para fora, ele já sai como tubarão, tá? Aí ele fala um pouquinho de que é saco vitelínico, mas não precisa se atentar nisso não. Embaixo está escrito que agora os animais Antes dos animais vivíparos, presta atenção nesse OBS que eu botei aqui no slide, que são ovos com casca e ovos sem casca. Ovos com casca são geralmente de animais terrestres. Por quê? Porque eles precisam da casca por causa do sol, porque senão o sol desidrata os ovos. E ovos sem casca geralmente são de animais marinhos, de água, porque eles não precisam, não tem tanto contato assim com o sol, então não vai ressecar o ovo dele. Então, peixes e anfíbios geralmente são ovos sem casca, e aves e répteis são ovos com cascas. Isso é muito importante se atentar. Agora sim, os vivíparos, que apresentam os animais
com o desenvolvimento que ocorre no corpo materno, o embrião é envolvido por uma placenta e depende da mãe na sua nutrição e desenvolvimento, tá? Como exemplos mamíferos que nós conhecemos. No livro de vocês vai sublinhar aqui, ó. Os animais vivíparos são aqueles cujo desenvolvimento embrionário ocorre dentro do corpo da mãe, diferentemente dos animais ovíparos que nascem de ovos. No caso desses animais, o embrião é envolvido pela placenta e depende da mãe da sua nutrição e seu desenvolvimento. Aí agora uma observação. Uma característica marcante dos animais vivíparos é que todos apresentam uma fecundação interna, tá? Se eles são vivíparos, eles necessariamente vão ser fecundados internamente. Agora o último parágrafo. Depois de nascidos, os filhotes são bem parecidos com os adultos de sua espécie, apenas possuem seu tamanho pequeno, reduzido. Isso se dá o nome de desenvolvimento direto. Todos os animais que se desenvolverem diretamente vão ter essa característica dos filhotes se parecerem com os adultos. No caso aqui do livro de vocês pode ser esse exemplo, o tubarão, a ovelha e por aí vai. Nós também, seres humanos, também temos essa definição, tá? Número 6. Volta para a capa do livro, não. Pensa num animal que seja... vamos fazer essa número 6 diferente. Pensa num outro animal agora que seja de um desenvolvimento indireto. Se o desenvolvimento direto são aqueles que parecem com os pais, então o desenvolvimento indireto vai ser aqueles que não parecem em nada com os pais. Então pensa aí rapidinho, pausa o vídeo, pensa qual animal que seria um desenvolvimento indireto, que ele não seria nem um pouco parecido com os pais. Então, como resposta seriam as borboletas, as mariposas, os anfíbios, os sapos. Deu para entender? Por quê? Porque eles vão passar por um processo que vai diferenciar eles. Então, botei aqui no slide que o desenvolvimento indireto são os filhotes. É que os filhotes são bem diferentes dos adultos da espécie e passam por mudanças corporais expressivas, como exemplo a metamorfose, até se tornarem adultos. Por exemplo, os anfíbios, as borboletas e as mariposas, que é justamente o que está escrito aí no último parágrafo da página 38, vocês podem sublinhar. Agora na página 39, para realmente terminar, é só uma observação sobre como seriam os seres humanos, tá? A partir do que foi explicado, podemos concluir que a reprodução dos seres humanos é sexuada com fecundação interna. Os filhos se desenvolvem dentro do corpo da mãe e nascem dele, que é a viviparidade, e o desenvolvimento é direto. A partir desses conceitos, agora vocês conseguem entender como que é a nossa classificação, tá? Para casa para vocês, eu vou deixar... Não vou deixar nada não. Na próxima aula a gente faz junto, que aí a gente vai aprendendo junto, tá? Tomem cuidado na rua e vamos passar dessa quarentena já já. Tchau!